segunda vaga nas oitavas de final do Campeonato de Futebol Sub-15. E Acreano é vice-campeão brasileiro de ciclismo Estrada Master lá em Várzea Grande, Mato Grosso. É isso aí, tem Acreano se destacando. E você acha que política e esporte se misturam? Pois é, hoje você vai conhecer 10 desportistas que vão disputar a eleição esse ano. Boa tarde, essas e outras notícias você acompanha a partir de agora em mais uma edição do Diário do Esporte. Boa tarde, Antônio Muniz. Boa tarde, Jamile Romano, boa tarde, Chico Pontes, Márcio Nunes, Leôncio Carioca, Macedo, doutora Vitória, Daniel Cabral, que não está presente, e o nosso convidado especial, o árbitro de futebol e também de futsal, Josimar Almeida, 20 anos de federação, teve na CBF também, e quase 20 anos na Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Seja bem-vindo e boa tarde a você, amigo telespectador, que é a razão do nosso sucesso. Estamos juntos mais uma vez. Isso aí. Eu quero ouvir agora o boa tarde dele, Chico Pontes. Boa tarde, Jamile Romano, Tony Muniz, o árbitro Josimar Almeida, Márcio Nunes, Leôncio Carioca, Vitória e o nosso grande Daniel. Isso aí. E você que está em casa acompanhando a partir de agora, Diário do Esporte. Como os meninos já falaram, estamos recebendo em nosso programa hoje o Josimar Almeida, que há 19 anos é árbitro da Confederação Brasileira de Futsal. Isso, futsal. Josimar, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado pelo convite, Muniz. Boa tarde, Chico Ponte, Jamile e todos que estão acompanhando aí. É um prazer enorme estar aqui e agradecido por vocês abrirem esse espaço para a arbitragem acreana de futsal. Josimar, 19 anos aí tem história. Agora eu quero saber como começou sua paixão pela arbitragem. Ela foi através do professor Nino, né? Nino me encontrou uma vez e me convidou a fazer o curso de arbitragem de futsal. E eu fui sem interesse algum e tal, e acabei me apaixonando pela modalidade. E o Nino foi um percursor que me deu muita força para me continuar. Tem desafios, né? São grandes em todos os aspectos, principalmente para nós árbitros. Mas a gente vai superando aos poucos, com fé em Deus e tudo dando certo. O Josimar, Jamile, Chico Pontes, para quem não sabe, eu não lembro, o Josimar era policial militar, ele foi vítima de uma tramóia, eu digo assim, uma armação, uma tremenda armação, que ele sempre foi um bom caráter. Quem o conhece sabe muito bem da seriedade dele, da dedicação, de tudo que ele vai fazer. Ele pode até não ser o melhor, mas ele luta para ser sempre o melhor. E ele acabou sendo vítima e perdeu o emprego público. E até hoje nada foi provado contra ele, porque ele, na verdade, não fez. E é um cara, assim, que deixou seu nome já gravado de forma positiva no futebol, futebol de campo, e agora escreve uma nova página também no futebol de salão. É um dos melhores árbitros, não só do nosso estado, mas da nossa região. E ele mostrou agora, mais uma vez, a qualidade dele, dando um show de arbitragem lá em Brasília, nos jogos estudantis, jogos escolares. E que, infelizmente, o Acre perdeu, né? Os meninos perderam, caíram para a terceira divisão. As mulheres se mantiveram, né? Na Série B, na segunda divisão. De qualquer forma, Josimar, na sua opinião, agora falando não como árbitro, mas como alguém que analisa também o futebol, o que faltou na nossa equipe, no caso dos meninos? Tipo assim, o desporto escolar, a nível de Brasil, é levado muito a sério. Então, muitas escolas investem muito. E tem muitas escolas, tipo Santa Catarina, Paraná, Minas, Rio de Janeiro, que tem parceria com clubes, né, da Liga Nacional e que investem em busca de talento. Então, você vê treinadores lá com esquema tático, técnico, parecendo primeira divisão. Sim. Entendeu? Então a cobrança é muito grande. Mas ressaltar também a nossa participação da arbitragem acreana, que foi Josimar, Elisberto Mendonça e o anotador Kennedy Lima. Foram os três que teve as condições de ir. Porque você sabe, né? O futsal passa uma dificuldade grande financeira. A Confederação Brasileira hoje não tem mais aquele porte financeiro que tinha antigamente. Nossa federação também não tem condições. E a gente tem que custear as passagens. As passagens é muito caro, né? Do Acre para Brasília estava 1.800. E eu tive a sorte, né? Através do... Até agradecer aqui, se me der a permissão. À vontade. O deputado Afonso, né?
O deputado Afonso, que custeou a minha ida até Brasília, acreditou no nosso trabalho. Isso é um reconhecimento, né? É frutos que a gente colhe. E eu tive o prazer de participar dessa competição. Deixar uma coisa bem clara para vocês. Nós sofremos muito. Nós sofremos com a logística, com o clima e com rejeição de alguns colegas de outros estados. Porque você falar do Acre, a gente começa a ganhar respeito dentro da competição quando começa a atuar. Onde o cara vê que o Acre tem qualidade. O Acre tem qualidade na arbitragem, entendeu? Então a gente chegou aonde eu nem esperava chegar, porque nós tínhamos mais de 40 oficiais de arbitragem do Brasil inteiro. E nós chegamos, né, a participar do sorteio da final da primeira divisão, eu. E o Beto participou do sorteio da final da terceira divisão. Então isso é um ganho muito grande para a arbitragem acreana, é um reconhecimento. E deixar bem claro que quem está na federação se dedique, se imponha quando for fora. Porque eu tive o prazer, o privilégio de ser o único árbitro do Norte a participar de uma fase final de Superliga, na época que o Falcão jogava, lá em Uberlândia em 2008. Por muito tempo, o árbitro do futebol foi chamado de oficial, né? Hã? Por que isso? Oficiais de arbitragem. São conotativos, né? A gente ganha vários oficiais de arbitragem, outros chamam de juízes, né? Outros chamam os árbitros, e assim a gente vai levando. É porque, na verdade, professor... ele é mais, isso. Na verdade, ele é mais que um juiz, né? Porque o juiz, ele julga que está nos autos, com bastante calma. E ele toma decisão, no caso do júri popular, ele só referenda a decisão. Numa decisão monocrática, a decisão dele vai ser revisada também pela segunda instância, terceira instância. E ali não, é arbitral. O que ele decidir, está decidido e pronto. É por isso, só que no momento ali ele está sendo julgado também, né? Ninguém vai fazer ele voltar atrás, mas se o erro for muito grave, ele vai tomar uma geladeirazinha. Deixa eu dar um parabéns especial aqui, se vocês permitirem. Parabéns a essa equipe de vocês. Muito obrigado. Que abriu, né, esse novo programa de esporte, nós estávamos precisando mesmo. Nosso estado já é carente, né? Muito. E se vocês não der visibilidade para nós, a gente não aparece, tá? Parabéns pelo programa, é a primeira vez que eu estou vindo aqui. E deixar uma coisa clara, porque nós árbitros sofremos muito. Porque dentro do contexto do esporte, nós não temos uma conotativa que nem clubes, que nem atletas. A gente sempre tem porta fechada onde a gente bate. Porque a arbitragem, mas um jogo só inicia se tiver o árbitro. Claro. Então isso é importante, essa visibilidade de vocês e esse reconhecimento. Que muita gente, uma hora dessa, está acompanhando, muitos colegas também de profissão. E deixar uma coisa clara no nosso estado. Independente da entidade que você representa, você é árbitro. Nós temos essa dificuldade hoje em Rio Branco pelas divisões. As pessoas um para o lado, outro para o outro. Nós temos que entender que nós trilhamos o mesmo caminho. Vestimos a mesma camisa. Não importa a entidade que eu represento, eu sou árbitro. Entendeu? Isso eu queria deixar para que as pessoas que estão conduzindo a arbitragem hoje tenham esse pensamento, esse leque mais abrangente da coisa. Para que a gente possa crescer junto e renovar vários talentos. Trouxe uma camisa de você no Jordão. O Jordão tem talento de arbitragem. Aliás, daqui a pouco você vai me dar camisa de todos os municípios. Eu tenho lá em casa de Rodrigues Alves e de Cruzeiro do Sul. Daqui a pouco a gente vai... Nosso agradecimento. Está aqui, a camisa bonita aqui. O Márcio Nunes ficou de olho. Eu digo que se der em você é sua. Mas o Márcio está um pouquinho mais forte que eu, né? Jordão. Tá não, né? Tá não, né? Tá não agora depois porque ele passar no baixou o hospital. médico, ele perdeu diminuiu uns quilos. Legal. Josimar, o Chico Pontes tem mais perguntas a fazer, a Jamile também. Mas só para não perder esse embalo aí, que é importante, olha só, é uma recomendação da comissão de arbitragem ou da própria federação do árbitro não se posicionar, porque normalmente, no caso do futebol, toda quinta ou segunda-feira eles levam cacetada da imprensa, não tem jeito, né? E não se posicionam, né? Fica só um lado. Todo mundo tem o direito de chegar e bater, de criticar, não apitou nada, errou aqui, afinou ali. E aí, esse silêncio não é de graça? É assim, as recomendações é que você não rebata nada que foi criticado. Por quê? Porque se você for justificar, às vezes um erro, ele se torna pior ainda. Então, aí, o que as recomendações, as orientações é dada pelas comissões de arbitragem? É que o árbitro tem um psicológico de absorver tudo aquilo, né, que foi questionado. Calado. E nós somos parâmetro para tudo, nós somos justificativo de tudo. Quando o time ganha, apesar do árbitro, quando perde, por causa do árbitro. Então nós viramos parâmetro de incompetência de treinadores, de jogadores e transfere todo para cima do árbitro. Há muitos anos atrás, acho que o Ponte, que acompanha há mais tempo aí, nós dávamos entrevista quando terminava o jogo.
Mas às vezes na temperatura do jogo a gente pode falar Sim, algo que sim. pode ser prova contra si próprio. É. Então é melhor que a gente fique calado, se prepare cada dia mais e absorva as críticas. Legal. Chico? Recentemente, Josimar, nós tivemos fatos lamentáveis aqui com árbitros sendo agredidos por jogadores de categoria de base. Na sua opinião, onde há mais risco de agressão do árbitro sofrer agressão? É no futebol ou no futsal, aqui no Acre? É, boa pergunta, Chico. As duas, né? São parâmetros diferentes. Por exemplo, o futebol tem um campo, uma medida maior que a quadra de futsal. Mas ressaltando essa questão da agressão, ela é uma coisa que tem que ser banida, porque não justifica agredir fisicamente um árbitro. A gente é agredido moralmente, com algumas palavras que às vezes dói. E as pessoas não sabem que o árbitro é um ser humano. Ele é um pai de família, ele é um tio, ele é um avô, ele é um filho, ele tem família. Então ele é um ser humano que pode errar a qualquer momento. Cabe a nós, a cada dia, nos prepararmos para que isso minimize mais ainda. Mas não justifica a agressão física. Hoje nós temos um combate muito grande a nível de Brasil, através da Ana Futsal, que é a nossa representante, né? Árbitros nacionais, e combate muito essa questão de violência, tanto em quadra quanto no campo. Que alguns pais colocam os filhos para jogarem e acham que seu filho é intocável. Então, quando seu filho sofre uma infração que o árbitro não marca, ele se revolta. Mas quando o filho dele bate no outro colega, que é o filho de outro, ele aplaude. Então, a gente tem que melhorar em todos os aspectos, tanto pais, como as escolinhas, professores, educadores. Um fato interessante agora nos Jogos Escolares Brasileiros, que antes de começar, é enfatizado que nós somos árbitros, não deixamos de cumprir a regra. Mas lá nós somos educadores, nós temos que orientar também. Então isso parte de É cada outro árbitro. estilo, então, ali, né? Outro estilo de arbitragem. Não é ferro e É fogo, né? uma responsabilidade a mais, A não só mais. de aplicar a regra, mas de... Josimar, Muniz, só um momento, eu quero aproveitar, já que a gente entrou nesse assunto de arbitragem aqui no nosso programa, a gente tem um quadro Polêmicas do Futebol. E agora eu quero que vocês três respondam a polêmica de hoje. Pode colocar aí na tela, produção. A arbitragem acreana, seja no futsal ou no futebol, está sempre envolvida em reclamações, tanto no futsal como no futebol, né? A gente já teve casos de agressão física, assim como recentemente o caso do árbitro agredido numa partida do Sub-15. A pergunta é, qual a avaliação de vocês três sobre a arbitragem acreana? Quem vai Eu prefiro ouvir primeiro a voz da experiência. Chico Pontes. Não, a minha opinião, professor Muniz, é aquela de sempre. A violência está solta, principalmente nas categorias de base do futebol do Acre. Isso aí é fato comprovado. Já pedimos até a atenção do presidente do TJD, o doutor Marco Antônio. Tem aquele caso que não pode punir o garoto porque ele é de menor. Não tem essa questão aí? Então, que encontre uma maneira de corrigir legalmente a violência no futebol do Acre, especialmente nas categorias de base. Essa é minha opinião. Não pode continuar do jeito que está. Chico, mas a pergunta, na verdade, é qual a avaliação sobre a arbitragem acreana, não é em si sobre a violência. Ah, tá. Beleza. Olha, sobre a arbitragem, eu vou emendar na resposta que eu dei. Os árbitros continuam sendo vítima. Continuam sendo vítima, sem uma segurança para comandar um jogo, que deveria ter segurança. Então, continuam sendo vítima. Muniz? Eu diria que a nossa arbitragem, tanto no futebol quanto no futsal, antigo futebol de salão, ela é boa, bem acima da média, e temos alguns árbitros de excelência. Alguns árbitros de excelência. E o Josimar falando ali, Josimar, me veio a seguinte ideia. A violência também está contra a arbitragem, Chico Pontes, nas peladas de fim de semana. Também está lá. Também na pelada? Eu vou dar uma ideia para os organizadores de peladas. O cara foi expulso na pelada do Jumbo, que é a nossa, ou não na pelada do Sexta 60, que eu participo também. Ele foi punido porque agrediu
fisicamente o árbitro, ele tem que ser banido de todas as outras peladas. Porque senão ele sai de uma e vai para outra, sai de uma e vai para outra, vai trazendo rodízio. Para acabar com isso. Acabar com isso. Violência nos leva à violência. Violência é a única razão daqueles que não têm nenhuma razão. Não basta o xingamento, né? Não apita nada, você não é de nada. Não basta isso. Ainda apelar para agressão física, e muitas delas até de maneira covarde, sem chance de defesa para o cara. Que é isso, tem que acabar. Então, repito, nossa arbitragem está acima da média. Eu sei que muita gente vai dizer que não, mas é minha opinião. Josimar, agora eu gostaria de ouvir a sua. É um assunto muito delicado. Nós temos que entender que o esporte ele agrega alguns conceitos. Primeiro, nós temos que dar exemplo, né? Então, assim, quem está na categoria de base, principalmente categoria de base, está em formação, tanto do caráter, né, como ser humano, mas como jogador também, ele tem que dar exemplo. Parte também dos formadores, né? Quem está lá dando treinamento, todinho. Nós árbitros também temos nossas falhas. Nós temos que entender que nós temos que se preparar, e essa vida de árbitro somos eternos aprendizes. Mas eu quero abrir um procedimento aqui. Eu convido a qualquer pessoa que estiver ouvindo, que queira participar do nosso treinamento, que vá lá. Pois vocês vão ver que vida de árbitro não é fácil. Mesmo a gente se preparando, se dedicando, nós cometemos erro, mas justifica a violência. Agora vamos ver o contrário. Se o árbitro agride um atleta, ele é banido da arbitragem. Está lá. Então nós temos que entender que nós estamos preparados para absorver até no limite. Uma defesa é uma coisa, eu partir com agressão é outra. Então eu gostaria muito que a gente repensasse bem esse assunto e ver que algo está errado. Se no esporte nós temos que dar exemplo, nós estamos dando exemplo de violência, de agressão, de partir para a via de fato, de pai ameaçando o lado que vai matar fulano, e outros segmentos da sociedade, né, que está acontecendo aí. Então se diz que o esporte tira a criança da sociedade, que vai preparar para um cidadão melhor, mas desse jeito que nós estamos vendo. Chico Ponte falou muito bem aí, essa intervenção, né, das autoridades desportivas é importante. Ó, dá um exemplo lá, no Brasileiro lá, a recomendação da diretora Mariko, que é a japonesa lá de São Paulo, se o treinador foi expulso lá porque puxou um atleta para sair pelo braço. O árbitro parou o jogo, deixou a jogada seguir, parou o jogo, foi lá, vermelho para o treinador. Não condiz a atitude. Ah, mas eu comando, mas comandar é uma coisa. Colocar a criança em constrangimento e principalmente essa atitude física que ele puxou o atleta. Outro treinador foi expulso porque chamava os atletas dele de cabeça não sei de quê, vai não sei o quê. Então essas conotativas todinha foi proibida nos jogos escolares. Que sirva para nós seguir também. Aqui tem alguns treinadores que fazem isso. A FIFA já recomendou desde 2014, né? Categoria de base, o treinador está exaltado com as crianças, menosprezando, xingando, para o jogo, pede para se retirar. Sim. Então tá aí, muito bem respondido. Agora, meninos, a gente vai falar de campeonato acreano sub-17. O Galvez fecha a preparação para a decisão do campeonato nesta terça, a partir das 15 horas, lá no CT Forte Imperador, aqui em Rio Branco. O técnico Ico tem todo o elenco à disposição para o confronto contra o Santa Cruz, que vai acontecer na quarta-feira, amanhã. No último dia de trabalho, antes da decisão, o Ico vai conversar com o elenco com o objetivo de conter a ansiedade dos atletas e também alinhar os últimos detalhes da estratégia para a decisão. Em entrevista, o treinador disse que espera dificuldades diante do Santinha e opina que o campeão será definido nos detalhes. Ele disse: a gente sabe que é um jogo difícil demais, porque são dois times rivais na competição. Ninguém vai querer entrar para perder com certeza, mas vamos jogar todo mundo para ganhar. Quando duas equipes jogam sabendo que tem condição de vitória, se torna um jogo bem difícil. Vamos entrar focados em um sistema de jogo que vamos aguardar o momento oportuno de fazer gol, de contra-atacar, fazer com que a equipe se desespere do outro lado. Vamos entrar sem pressa, o jogo é 90 minutos, vai ser um jogo de paciência. Quem tiver mais paciência, com certeza vai sair vitorioso e o menos ansioso também. Galvez e Santa Cruz, como eu falei, vão se enfrentar amanhã a partir das 17 horas no Florestão. Agora eu quero ouvir de vocês. Esse jogo da decisão vai ser um jogo realmente de paciência? Na sexta-feira 13, o professor Tony Muniz rotulou
aqui no Diário o Santinha Capivara como um time invencível e imbatível. Então amanhã, professor Tony Muniz vai ser a prova de fogo. Não, eu não falei isso não. Volte lá ao filme que você está supervalorizando aí. Você está superestimando o que eu falei. Eu falei que o Santa Cruz, nesse confronto, entra como favorito. E ao mesmo tempo eu falei, ele vai enfrentar um timaço, que é o Galvez, e tudo pode acontecer. Então o que eu falei, reafirmo. Na decisão de amanhã, o Santa Cruz é o favorito. Favoritismo não é título, não é confirmação. Ele tem que confirmar isso em campo. E se não tomar cuidado, como enfrenta um adversário também qualificado e de excelentes jogadores, pode rodar também. Foi o que eu falei. Então você está dizendo que ele é o favorito porque tem mais poder de fogo? Tem mais poder de fogo. Essa decisão que se repete a mesma da temporada passada, né? Que o Galvez e o Santa Cruz se enfrentaram, empataram por 1-1, mas quem ganhou foi o Galvez nos pênaltis. Para você ver como é que foi a coisa. Para você ver como é que foi. E tem um detalhe, hein? No Sub-20, o Santinha levou a melhor, foi o campeão. Mas você lembra como é que foi o resultado do jogo com o Galvez, né? Jogo pegadíssimo. E um detalhe, ontem a gente falou aqui sobre o curso de arbitragem, né? Que é importantíssimo. E eu lembro quando o Milton Mendes voltou ao futebol brasileiro há mais ou menos 6 anos, naquele momento, Josimar, só ele reunia todos os cursos que a CBF, que a Conmebol, que a UEFA e que a FIFA exigem, só ele. Mas o histórico dele não é de títulos, ele tinha todas as qualificações acadêmicas, mas não tinha título. Então, esse pessoal que está fazendo o curso é importante fazer. Claro que é importante, qualquer curso o cara não sai de lá o mesmo. Ele aprende muita coisa, é importantíssimo, recomendo. Se eu tivesse tempo para fazer, também faria. Agora, somando os títulos daquele pessoal que fez o curso, com os do Oziel, só o Oziel tem mais título que eles todos juntos. E o Oziel não tem nenhum título, não tem nenhum curso. É só na tora. Tem isso também. Vamos aguardar para ver. E você continue com a gente. Nós vamos para um intervalo comercial, mas ainda tem muito Diário do Esporte aqui na TV Rio Branco. Até já. Você conhece os benefícios do Energy Go Sticks? O Energy Go Sticks aumenta os níveis de energia e de resistência física, melhora a memória e o estado de alerta, estimula o metabolismo de maneira saudável e o controle de peso, quando acompanhado por uma dieta balanceada e exercícios físicos. Suporta o funcionamento saudável do seu sistema imunológico, a defesa natural do seu corpo. Contém os fatores de transferência, fórmula exclusiva da For Life. O Energy Go Sticks é a fórmula para oferecer o estímulo natural de energia, sem o pico e o impacto provocado pela maioria dos energéticos convencionais. Viver bem é sentir-se bem, e sentir-se bem é fazer escolhas saudáveis. Estamos de volta com o segundo bloco do Diário do Esporte. Quero lembrar você de casa que além de estarmos ao vivo pelo canal 8.1, você também consegue nos assistir no nosso canal no YouTube com TV Rio Branco 8.1. Você consegue assistir nosso programa ao vivo e nossos programas que ficam todos salvos lá no nosso canal. Pode nos seguir nas redes sociais, no nosso Instagram, @ORioBranco, ou se conectar com toda a equipe do Diário do Esporte através do nosso contato no WhatsApp, que sempre aparece aqui na tela, com o número 68999050260. E lembrando do nosso quadro Você no Diário, que para você sair aqui na nossa telinha, basta fazer uma selfie assistindo o Diário do Esporte e enviar nesse número, que será um prazer colocar sua foto aqui na nossa telinha. E temos também o blog do Chico Pontes para você
que gosta de esporte, assim como toda a equipe do Diário do Esporte, basta acessar blogdochicopontes.com.br e ficar totalmente inteirado de tudo que acontece aqui na capital e também no interior. E para você que ligou sua TV agora, estamos recebendo em nosso programa hoje o Josimar Almeida, que há 19 anos é árbitro da Confederação Brasileira de Futsal. Josimar, agora a polêmica do futebol vai ser diretamente para você. Eita! Pode colocar aí na tela, produção. Josimar, eu queria que você respondesse. Ó. A arbitragem é necessária e é claro que não existe futebol sem um árbitro. A pergunta é, Josimar, vale a pena ser árbitro de futebol aqui no Acre, seja como carreira profissional ou financeiramente? Boa pergunta, interessante. Nossa arbitragem aqui no Acre, ela é muito paixão. É amor por aquilo que você faz. Porque se for pensar financeiramente, ela não tem um retorno que tem em outros centros do país, né? Então aqui o árbitro, eu sempre digo para cá, a nossa arbitragem é diferenciada por isso. Ela é feita com amor, aquilo que você ama. O Chico colocou uma coisa interessante. Nós viemos do amador, nós viemos do tempo do campeonato de férias do Calafate. Então todo o ciclo da arbitragem acreana foi passado ali dentro, na chuva, né, com aquela paixão e sonhando chegar a uma federação, para a gente apitar no Zé de Melo, para a gente apitar depois na Arena da Floresta e no Florestão agora. Então aqui, quem quiser ser árbitro, tem que primeiro ter amor àquilo que faz. Se for pensar na parte financeira, se ele visar só isso, ele fica em casa, nem vá. Entendeu? Então hoje nossos árbitros acreanos, eles são heróis, são guerreiros. Eu tenho que parabenizar todos, tirar o chapéu para todos que estão nessa luta ainda, porque é árdua, a luta é árdua. Mas quando você faz com amor e com carinho, isso tudo se torna um pouco mais fácil. O prazer de um árbitro de futebol no Acre é assim, é terminar o jogo. Se a equipe de esporte não falou nem no nome do árbitro, ele tem que... Obrigado, Deus. O árbitro não foi visto. E quando falar do árbitro, dizer aquele elogio, pô, parabéns, melhor ainda. E quando falar as críticas, ele tem que aprender com as críticas. Porque se eu não tiver crítica de vocês, eu não vou crescer nunca como árbitro de futebol. Josimar, eu queria aproveitar o momento, são 19 anos você nessa profissão. Eu queria que você falasse pra gente os perrengues que você já passou, porque eu acredito que foram muitos. Bastante. Contasse assim um que marcou. Você fala futsal ou futebol? Qualquer um dos dois, o que Qualquer? mais marcou na sua profissão. Eu vou falar do futebol. Você pode falar dos dois, pronto. Eu vou falar um lance do futebol de 2016, da final Atlético e Rio Branco. Aquele ano foi muito difícil para mim. Foi sua maior prova de fogo, a primeira? Eu tive um lance polêmico no primeiro turno, né, com as duas equipes e tal. E recebi muitas críticas que me ofenderam bastante, porque foi do meu lado, do meu caráter, coisa que eu nunca jamais entrei no campo de futebol mal intencionado. Errar eu errei, que nem todo mundo erra, porque só erra quem está lá dentro. Mas naquele ano foi muito conotativo, né, por parte da imprensa, não vou citar nome, não chega ao caso. Mas me fez crescer como ser humano também. Me fez ver que eu podia suportar tudo aquilo porque eu estava preparado para aquilo. Se eu não tivesse, talvez tinha encerrado minha carreira ali. Então aquilo me deu mais força, me deu mais coragem para me trabalhar cada dia mais. Para mostrar não para aqueles que falaram de mim, mas mostrar para mim mesmo que eu tinha capacidade de superar aquele obstáculo. Então, às vezes no momento eu tive raiva, eu tive um pouco de ódio, coisa que não é parte do ser humano. Mas hoje eu não vou citar nome, mas agradeço eles por aquelas críticas pesadas que me fez mudar como pessoa e as minhas atitudes dentro do campo passou a ser diferentes. Foi até bom você falar nisso. Vamos tirar uma dúvida aqui, Josimar. Eu fiquei sabendo depois que as reações não ficaram apenas no campo das ideias, no campo das críticas. Foram além? Foram? Foram bem além. Inclusive, meu carro foi amassado, eu recebi ameaça. Que isso? Alguém pegava meu telefone e ligava. Eu trabalhava nesse tempo na Secretaria de Esporte do município. Eu saía do trabalho, tinha 3, 4, 5 lá na frente. Então eu passei momentos muito difíceis. Pedi até para me afastar da federação na época. Mas o Aquino falou, não, continua. Aí um amigo meu, advogado, queria entrar com essa, eu disse, não, deixa quieto, quanto mais mexe, pior. Vamos provar dentro do campo. Então quando eu entrei em campo naquele dia, eu entrei assim, com um pensamento assim, só dizer assim, meu Deus, o que eu faço melhor. E a torcida
Na entrada, fizemos um aquecimento do lado, os meus assistentes estavam até meio receosos. Vamos fazer aqui do lado da torcida do Atlético. A torcida do Atlético eu entendi o lado dele, né? Era muita emoção, 20 e poucos anos, né, Chico? Claro. Acho que era 28 anos sem título, o estádio estava bonito, né? Só que o cara tem que entender que a emoção dele tem que ficar ali, não levar para o outro lado pessoal. Aí nós fizemos um excelente trabalho, graças a Deus. O presidente Aquino, você já viu Aquino falar de arbitragem? Raramente. 2 situações que o Aquino falou, foi em 2012 e 2016. E a gente foi presenciado, agraciado pela honra e glória do Senhor Jesus, com aquele excelente trabalho que ficou marcado. Então aquele ano para mim, aquela final para mim foi... Inclusive um dia desse, o Chico, colocaram no retrô aí, aqui o Atlético Acreano colocou aquelas imagens, 2016, e alguns atletas que entraram no meu PV, poxa, que saudade, então isso ficou marcado também. O futebol do Atlético naquele dia também ajudou, né? Porque então, o Atlético dominou o jogo, né? Estava 2-0, no finalzinho tomou um gol. O que eu falo para as pessoas, não só arbitragem, de qualquer segmento, a adversidade vai existir, mas esteja preparado para superar elas. E só vai superar elas quando você ficar no silêncio, treinar, se dedicar e mostrar lá dentro. Não adianta em microfone, não, esquece, mostra lá dentro. E não vai dizer, não, aí tu viu, não. Se recolhe, vai para o seu cantinho. Porque os elogios vão vir. Tem os verdadeiros e tem os falsos elogios. Isso é assim mesmo. É igual vocês, estão iniciando um novo processo do programa de vocês. Eu já vi muita gente comentando na cidade, que eu tinha curiosidade de vir aqui. Ah, mas tem cara que não consegue fazer o que vocês estão fazendo e não aplaude o sucesso de vocês. Tem isso também. Faz parte do ser humano, né? Difícil. E a gente tem que saber lidar com tudo isso. Sim. Com os adversos, né? E aprender com eles. Então, meninos, agora vamos falar de Copa do Brasil Sub-20. O Santa Cruz, que é o atual campeão do Campeonato Acreano Sub-20, vai disputar a Copa do Brasil Sub-20 deste ano e a Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano que vem, 2025. No jogo da Copa do Brasil, o Santinha vai enfrentar o Náutico de Roraima na primeira fase em um duelo único fora de casa. O Chico conversou com o treinador Madison Costa, que revelou que o time vai jogar com um elenco que foi campeão no Campeonato Sub-20, mas que vai contar com alguns reforços. Entre 5 e 10 reforços já foram contratados. O Chico traz pra gente mais informações sobre isso. Vamos assistir. Vou falar com o Madison Costa, depois do curso da CBF, agora o foco dele é a Copa do Brasil, através do Santinha Capivara, e o trabalho está de vento e popa, Madison. Sim, nós estamos trabalhando já tem mais de 15 dias. A nossa base para esse jogo contra o Náutico de Roraima é a base que foi campeã pelo Santa Cruz, e alguns reforços que o Santa Cruz trouxe visando a Copa São Paulo, que nós vamos utilizar nessa primeira fase da Copa do Brasil para Cena Madureira. Quantos jogadores chegaram? Chico, hoje eu acho que chegou de novidade entre 5 a 10 jogadores. E você sabe a procedência dos 10 jogadores? Quem está fazendo esse contato direto com esses jogadores é o Adriano, um profissional do Santa Cruz. E ele tem mandado esses jogadores para mim, mas são jogadores de boa qualidade. Do Sul? Vários lugares do país, entendeu? São jogadores de qualidade excelente, então eles vão chegar aí, eu acredito que eles vão chegar para agregar sim, para somar nessa equipe que vai jogar essa primeira fase da Copa do Brasil com o Cena Madureira. E o mesmo elenco vai trabalhar para a Copinha São Paulo? Sim, o mesmo elenco vai trabalhar para a Copinha São Paulo. Obrigado, viu, Madison? Por nada. Aí, jogo duro que o Santinha vai enfrentar, né, Chico? Exato. O Madison Costa confirmou esses 10 jogadores, o Jamile, como reforço, são importados, Tony Muniz, os 10 que já chegaram, e o Santa Cruz Capivara, ele transferiu para o Cena Madureira 15 atletas, porque tem que transferir, porque o Santinha vai jogar a Copa do Brasil com o uniforme de Cena Madureira, mas que o elenco é do Santinha. Pode. É por isso que esses jogadores foram transferidos para o Cena Madureira, já caiu no bid. E além desses 15, tem esses 10 importados que o diretor, o presidente do Santinha, o Denis,
informou hoje de manhã para o Diário do Esporte que ele vai mandar enviar para nós a relação dos 10 importados, dos 10 reforços, que são desconhecidos ainda da imprensa. Então, nós vamos esperar com expectativa a chegada dessa relação para a gente fazer uma medição com o elenco que já tem. O professor Madison, que eu respeito não apenas pelo caráter dele, mas sobretudo pelo trabalho também, mas alguma coisa aí não está batendo, Chico Pontes. E o telespectador acho que vai me dar razão. Se ele diz que o time vai disputar a competição com o que ganhou e apenas alguns reforços, como é que importam 10 jogadores? Trazem um time para estar na reserva? Esses 10, não, o Tony, ele não garantiu, ele garantiu aí que vai jogar com o time campeão. Ele anunciou 10 reforços. Ah, E que o time Jogar com o campeão. ia jogar com um time base beleza. que ganhou o campeonato. Então ele sabe o que está dizendo. Como é que você vai trazer 10 jogadores e vai colocar no banco? Acho que não, acho que ele vai Então mesclar. então acho que a verdade verdadeira é a seguinte. Ele vai mesclar. Ele vai disputar o campeonato com um time novo e alguns jogadores que disputaram Com certeza. o campeonato Deve ser isso. estadual. Aí sim. E na O que é verdade, normal. O que É. é normal do ponto de vista de competição. Exatamente. Agora, quando o time quer fazer média, aí diz assim, olha, nós vamos jogar com o time que ganhou. É isso. Eu não faria isso. Então o Santinha Capivara não vai jogar só com elenco de atletas acrianos. Claro que não, e nem deve. Com essa vinda aí de 10 jogadores importados, não é um time puramente de sangue acriano. Porque como muita gente esperava. Importando jogadores, Chico Pontes e amigos do Diário do Esporte, importando, reforçando, ainda não é a certeza que iremos fazer uma boa campanha. Imagine se optarmos por um time caseiro. E eu já disse, É muito Tony, difícil. eu sei que tem colegas da imprensa que não gostam quando eu falo isso. No Acre não tem time para ser formado, um time forte só com acreanos. Não tem. Não só no Acre, Chico Pontes, vamos lá. Tem que importar. Chico Pontes, essa história de reforçar o time é normal. Quem são os bambambãs do Campeonato Brasileiro hoje, né? Flamengo, Corinthians, Botafogo. Botafogo tem quantos lá no time titular hoje, carioca? No Flamengo tem quantos cariocas? Tem quantos paulistas de nascimento lá no Palmeiras? Tem que importar mesmo. Até como forma de estimular os da casa a entrarem também. E não tem essa demanda de jogadores para atender os times do Acre, só de acreano. Eu percebi agora esses reforços do Flamengo, pode até não funcionar ainda, mas a sintonia deles é bem diferente das outras. Eles estão bem à frente, fisicamente, principalmente. Meninos, agora a gente vai falar de campeonato acreano mais do Sub-15. Em uma partida equilibrada e com 5 gols, a Afex Talentos do Futuro superou a Escolinha do Paulão por 3-2 na tarde de ontem lá no Florestinha e garantiu a segunda colocação do grupo 6 e vaga nas oitavas de final do campeonato. A partida foi válida pela terceira e última rodada da primeira fase. Com esse resultado, a Afex soma 3 pontos e vai para a próxima fase, ao lado da líder Escolinha do Santinha, que tem 6 pontos e folgou na rodada. 100 pontos somados, a Escolinha do Paulão está eliminada na terceira posição. A rodada tem sequência na tarde de hoje, com um confronto direto pela liderança do grupo 5. Já classificados, o Cruz Azul, a Vila da Amizade, se enfrentam a partir das 15 horas no Florestinha. As duas equipes estão empatadas com 3 pontos e quem vencer fica na primeira colocação da chave. E só para lembrar, conforme o regulamento da competição, caso uma partida termine empatada no tempo normal, o vencedor é definido nas cobranças de pênalti. E para completar, quem ganha nos pênaltis não leva 3 pontos. Só 2. E esse jogo de hoje fecha o mapeamento e classificado, né? E foi um jogo, né, Chico Pontes? Pelo placar, o time do Paulão foi eliminado aí nos detalhes, né? Sim. 3-2. É um jogo de quem errou menos.
Tá certo. Meninos, agora nós vamos para um intervalo comercial. Você continue com a gente que daqui a pouco voltamos com mais Diário do Esporte. Até já! Você conhece os benefícios do Energy Go Sticks? O Energy Go Sticks aumenta os níveis de energia e de resistência física, melhora a memória e o estado de alerta, estimula o metabolismo de maneira saudável e o controle de peso, quando acompanhado por uma dieta balanceada e exercícios físicos. Suporta o funcionamento saudável do seu sistema imunológico, a defesa natural do seu corpo. Contém os fatores de transferência, fórmula exclusiva da 4Life. O Energy Go Sticks é a fórmula para oferecer o estímulo natural de energia, sem o pico e o impacto provocado pela maioria dos energéticos convencionais. Viver bem é sentir-se bem e sentir-se bem é fazer escolhas saudáveis. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Diário do Esporte. Obrigada a você de casa pela sua audiência. Você que nos assiste pelo canal 8.1 através do nosso canal no YouTube com TV Rio Branco 8.1. Você nos assiste de onde você estiver. Meninos, e o assunto de vez agora é esporte e política. Será que esses assuntos podem ou devem se misturar? Bom, segundo um levantamento feito pelo Chico Pontes, a eleição deste ano de 2024 conta com 10 desportistas que estão candidatos a vereadores. Tem candidato aqui da nossa capital e tem candidato também do interior. Vamos saber agora, na reportagem de Chico Pontes, quem são esses candidatos. Elison Azevedo, ex-presidente do Atlético Acreano, candidato a vereador, número 77.999. Igor Oliveira, presidente do Imperador Galvez, candidato a vereador, número 30.190. Genival Campos do Futsal, candidato a vereador por Feijó, número 13.123. Coronel Edené, ex-presidente do Imperador Galvez, candidato a vereador, número 44.190. Gil França do Esporte, candidato a vereador por Tarauacá, número 20.000. João Carlos Cavalo, ex-técnico do Rio Branco, candidato a vereador por Manaus, número 33.077. Araújo Jordão, ex-atacante do Atlético Acreano, candidato a vereador pelo município de Jordão, número 12.888. Professor Luan Luz, ex-diretor do Esporte Clube Humaitá, candidato a vereador por Porto Acre, número 15.333. Técnico Tiago Luiz do Esporte, candidato a vereador por Chapuri, número 10.123. Então, meninos, a política e o esporte devem se misturar?
Muniz, você sempre pula, eu vou diretamente a você. É porque eu gosto de ver primeiro a voz da experiência. Tá, mas vamos lá. Fale você. Primeiro, isso é uma opinião minha. O esporte deve interferir na política, não a política interferir no esporte. Não dá, e eu vou dar um exemplo. Quando o Lorival Marques Júnior assumiu a presidência do Rio Branco, ele era deputado pelo PT, líder do governo na Assembleia. Eu digo, bom, o Rio Branco agora vai viver dias de glória. Ao que restou do Rio Branco. Não deu certo. Foi, talvez, com todo respeito a ele, um dos piores presidentes da história do Rio Branco. Os números estão aí, né? Os dados. Então, o esporte deve sim interferir na política, mas não pode sofrer interferência dela, que não dá certo, é uma mistura explosiva. No mais, eu quero desejar boa sorte aos todos os candidatos, que eles possam realmente obter êxito. Lembrando que o Josimar sabe disso também, que ele é desportista, o Márcio Nunes também. Voto é uma mercadoria que quebra muito, e voto de desportista mais ainda. Mas como desportista, como o pessoal do esporte gosta de dar rasteira nos próprios desportistas, é impressionante. Tomem cuidado, viu? São quantos ali? 10 candidatos? 10. Vamos lá, me cobrem depois. 5 do interior e 5 da capital. Se 3 deles forem eleitos, está de bom tamanho, 30%. Se 3 conseguirem a eleição, torço para que eles obtenham êxito. Principalmente o meu amigo Araújo, Jordão. Aqui a camiseta lá da Prefeitura de Jordão. Ó. Né, Josimar? Josimar me presenteou agora. É isso. Meninos, eu quero ouvir a opinião de vocês, mas na verdade eu quero entrar em mais uma polêmica do futebol e vocês já vão emendar a resposta de vocês. Pode colocar aí, produção. Polêmica no esporte. No Brasil afora, a gente tem o Romário, o Beberto, o Danley, que é ex-goleiro, o Eduardo Bandeira de Melo, o Maurício do vôlei, o Bobô da Bahia, entre outros nomes, né? Que foram eleitos para os mais variados cargos na política. Agora a pergunta é, esses candidatos que foram mostrados nessa reportagem do Chico, estão na disputa para valer ou apenas para conseguir pegar a grana do fundo eleitoral? Na minha opinião, a pergunta é quente. Existem interesses particulares de cada um, mas na minha opinião, realmente, eles querem vencer essa eleição, Otônio, porque o Acre, o futebol do Acre, o esporte do Acre, o vôlei, o basquete, o futebol, o futsal, não tem uma voz definitiva, assumida definitivamente na Assembleia, não tem na Câmara Municipal, não tem na Câmara Federal. Então, o esporte necessita de realmente um representante para resolver seus problemas, que são muitos. Até hoje, o caso das emendas, escolinha, clube de futebol, vive com pires na mão, pedindo favor, levando chá de sofá lá na Assembleia, levando chá de cadeira na Câmara Municipal. Então tem que ter um eleito, Tony, para resolver a situação. E tem aquele lado também do particular dele. Ele quer uma boquinha para tirar o dele. Ele não vai trabalhar de graça. Claro. Não, eu acho que a maioria quer ser candidato mesmo para ganhar a eleição. Até porque for esperar o fundo eleitoral, meu amigo, o fundo eleitoral fica com o presidente do partido, faz o que quer. Aliás, tem um partido aí em pé de guerra. O presidente do partido pegou e fez uma doação para a candidatura majoritária de outro candidato. Deixou todo mundo na seca. Não basta a seca aí que nós estamos vivendo, os caras também estão na campanha, não teve dia na pré-campanha, não tem dia na campanha, muito menos para o dia D. Então é isso, aliás, isso aí tem que mudar também. Em relação às emendas, Chico Pontes, a arrecadação caiu, a economia brasileira está em frangalhos, não espere outra coisa, vai ter contingenciamento, pode ter certeza. Eu não estou aqui dando emissário de má notícia, não é isso, é realista. Vai ter sim o chamado corte, contingenciamento. Não sonhe com essas emendas em sua totalidade. Haverá corte sim. Josimar, agora eu queria ouvir você sobre isso, sobre os desportistas na política. O que você acha? Alguns colegas aí, que foi postado aí as fotos, alguns municípios que eu tenho conhecimento da realidade lá. E sei que o que eles já vêm fazendo
independente de ser vereador ou não, já vem Depende de terem mandado. fazendo, Já fazem, né? já vem fazendo há bastante tempo, e eu desejo sorte e dizer, porque esses daí que eu conheço, vou citar o nome aqui agora, esses realmente estão para um objetivo de vencer, que é o que o Chico falou, para melhorar na representatividade, melhorar as condições do esporte na sua cidade, que a realidade de Jordão é uma, Tarauacá é outra e Rio Branco é totalmente diferente. Então eu desejo sorte a eles. E tem mais candidato, viu, Chico Ponte? Aqui em Rio Branco também desportista, que não foi citado aí. Sim, sim. Meninos, e agora de primeira mão, a gente acabou de receber o nome dos atletas que foram contratados para disputar a Copa do Brasil Sub-20 pelo time do Santa Cruz. A gente vai divulgar para vocês. Pode colocar aí na tela, produção, ó. Floriavaldo de Souza, que é atacante natural de Salvador, da Bahia. Marco Antônio, que é volante de Jaguará do Sul. Claudiano Joaquim, que é lateral direito e é natural da Bahia. Fábio Aribaldo, que é volante natural de Salvador, também na Bahia. Kelvin Lucas, que é meia extremo, que é lá do Rio de Janeiro. Denilson Fernando, que é centroavante, natural de Salvador, Bahia. Salvador da Silva, que é o goleiro, natural de São Raimundo. Samuel da Silva, que é centroavante, que é lá do Rio de Janeiro. E Matheus Cruz Faria, que é zagueiro, também natural do Rio de Janeiro. Agradecemos ao presidente Denis do Santa Cruz Capivara, que acabou de enviar em primeira mão essa relação dos jogadores aqui para o Diário do Esporte, Antônio Muniz. Vamos fazer um teste aqui, se vocês dois aqui, se vocês prestaram atenção à relação. Posso fazer a pergunta? Pode. Tem quantos cariocas aí na lista? Eu vi um. Errou. Tem quantos? 3. Quantos baianos? 2. Errou. Quantos baianos, Chico? 4. Errou também. Tem 3 baianos, 3 cariocas, tá? Um Piauí. 3, tem um de Santa Catarina e um piauense. Piauense. Beleza. Tá mesclado, né? Eles ficaram lá no Sudeste e no Nordeste. E é isso. Josimar, eu queria agradecer sua participação no nosso programa. Dizer que as portas estarão sempre abertas, viu? O senhor conseguiu agregar muito ao Não nosso chame programa. o senhor que era um jovem ainda. Você conseguiu agregar muito ao nosso programa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, Muniz, Jamile, Chico Ponte. E muito grato, né, pela oportunidade de estar aqui falando de futsal. E dizer para vocês que em breve vai ter a final aí do futsal da primeira divisão. É a equipe da capital com a equipe do interior. Estaremos lá. Acho que é em Chapuri, parece. Estaremos lá. Sim. E, Muniz, qual é o seu boa tarde de hoje? Meu boa tarde de hoje é para esses garotos que sonham em vencer através do futebol. Todos eles. Esses 10 chegaram? Principalmente esses 10 chegaram também. E torço para que joguem futebol, porque os que importaram aí depende de qualquer time. Aqui, em cada esquina aqui tem um que joga igual a eles. Então, para importar tem que ser bom. O cara tem que resolver a parada. Não ser mais um. Não. Ser mais um, meu amigo, fica lá mesmo. Fica lá no Rio, vai tomar água de coco na Bahia, vai frequentar as praias no Rio. Não. Para cá tem que vir o cara para resolver. Aliás, eu ia esquecendo, ainda bem que você me deu a oportunidade. O Zé disse que tem time bom aqui, sim, dá para fazer, e ele mostrou isso. Ele passou de fase com um time 100% acriano. 100%. Foi o primeiro da história. Aí depois, no ano seguinte, o Rio Branco, ano passado, foi o time todo importado. Pegaram as camisas não sei aonde, jogador não sei mais aonde, não ganharam uma. Maior vergonha, é isso. Chico? Eu vou dar meu boa tarde para você que está em casa, que acompanhou o diário, e para o Denis, presidente do Santa Cruz, do Santinha Capivara, que mandou para o Diário do Esporte, em primeira mão, a relação dos 10 jogadores importados, contratados para vestir a camisa do Santinha na Copa do Brasil Sub-20. E eu já vou emendar meu boa tarde com o quadro Você no Diário. O nosso internauta de hoje é o nosso amigo Osiel. Pode colocar aí a foto, produção. Ele mandou pra gente assistir no Diário do Esporte. Ele que é nosso telespectador assíduo. Com a dona Rita. Isso, com a dona Rita. Uma boa tarde ao Osiel, à dona Rita, a todos que ficaram hoje assistindo o Diário do Esporte com a gente. Muito obrigada pela audiência
E até amanhã, ao vivo, a partir das 12h45, na TV Rio Branco, canal 8.1. Nós esperamos por você.